Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez nessa madrugada com um versículo, uma palavra profética ao nosso coração, a fim de fortalecer a nossa fé, que encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: Eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e os vestiram com roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Irmãos, eu já quero começar declarando sobre a minha vida e a sua vida que me ouve, que a obra de Deus será completa, que Deus não terminará de qualquer forma. Não será de qualquer forma que você vai sair dessa luta. Não será de qualquer forma que você sairá dessa guerra. O capítulo 3 de Zacarias, ele é extraordinário. Mostra realidades espirituais, e uma das poucas vezes que o Antigo Testamento traz a realidade espiritual, até mencionando o nome de Satanás. Ali conta a história de Josué diante de Deus, e ali estava o anjo do Senhor e também Satanás pronto para acusá-lo. A palavra fala que Zacarias estava com as roupas imundas, e que representa justamente uma realidade espiritual. Roupas imundas sempre se refere ao pecado. E logicamente, logo depois que o Satanás o acusou, o Senhor o repreendeu. E ele primeiro mandou trocar as roupas, falando que tinha removido os pecados. Esse não é o Josué, o conquistador, e sim Josué, o sumo sacerdote, na época de Zacarias, na época de Zorobabel. E ali logo depois ele deu essa palavra. O anjo do Senhor, ele tem justamente a tipologia do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu aprendo algumas coisas com esse versículo. Primeiro ele fala: eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. Bom, irmão, e aqui fala justamente do final da obra. Por quê? Os sacerdotes, eles tinham um turbante com a plaquinha de ouro que estava escrito: o Senhor é santo para sempre. Santo é o Senhor, que identificava justamente a função dele de sacerdócio. Então Deus, além de nos perdoar, além de nos, elevar o nosso nível, além de completar a obra, ele restaura todo o vigor nosso de sacerdócio. O sacerdócio é aquele que tem diante do Senhor o direito no Antigo Testamento de chegar, interceder pelo povo, levar as orações, as petições diante de Deus. E a palavra vai falar em Apocalipse 1 versículo 6, que todos nós somos reis e sacerdotes para Deus por meio de Cristo Jesus. Então, todas as vezes, irmãos, que nós nos arrependemos, que nós nos pecamos, o Satanás, ele não tem o direito de dizer que Deus não nos ouve. Não, ele restaura o turbante, ele nos coloca novamente na condição de ser ouvidos e de também Deus falar conosco. Essa história de que Deus não ouve a pessoa quando ela cometeu um pecado, ou que ela não fala com a pessoa, é uma verdadeira mentira. A palavra está falando que ele restaura. Eu posso citar o caso, por exemplo, o caso de Elias, que teve medo de Jezabel e que se escondeu ali na caverna. A caverna fala de momento de escuridão. Nós vemos Paulo falar que tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e Deus falando com ele: a minha graça te basta. Então Deus restaura essa condição que nós possamos chegar diante dele, logicamente. Lógico, irmão, que precisamos nos arrepender. Lógico que precisamos evoluir nesse processo contra o pecado, abandonando ele à medida que formos caminhando e formos nos aproximando do Senhor. Mas saiba que não para por aí, porque a palavra fala assim, e eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com roupas novas. Fala de restituição, irmão. Essa parte fala justamente que, mesmo que nós caminhamos a passos largos pelas nossas próprias escolhas, há um caminho de derrota, há um caminho de fracasso e de decepção. Quando nós chegamos perto de Deus com um coração sincero, ele restitui tudo que perdido foi. Jó vai dizer em Jó capítulo 8 versículo 7 que é aquilo que nós
aquilo que Deus nos dará no futuro não compara com aquilo que foi perdido no passado. Eu creio muito nessa palavra, irmão. Você crê? Saiba que Deus, Ele quer muito abençoar o seu povo. Ele quer muito restituir tudo aquilo que foi perdido. Agora, precisamos nos colocar justamente na condição de exposição, como o Josué se colocou. Sabe por quê, irmão? Porque o Satanás, o acusador, ele foi expulso por Deus do paraíso. Então toda vez que nós cometemos um pecado, ele vai diante do trono de Deus e fala: tá vendo? O Senhor me expulsou da tua presença, por que o Senhor não faz o mesmo com o seu filho? Bom, Deus, na sua sabedoria, ele nos deu Jesus Cristo, e ele diz para Satanás, ele fala: aquele ali se arrependeu, então aquele ali eu pago o preço com o sangue do meu filho, então daquele ali eu não me lembrarei do seu passado, e é daquele ali eu ainda restituir-vos-ei 2 vezes mais. No lugar da vergonha, no lugar da humilhação, Deus lhe dará dupla honra. Então não tenha medo de chegar diante do trono de Deus, porque há restituição. Mesmo para aqueles que, enfraquecidos pelas derrotas, pelos fracassos, acabaram tropeçando e caindo. Não se turbe vosso coração, irmão. E a palavra fala assim, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Quero te falar, meu irmão, quero te falar que hora nenhuma o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, saiu de perto. Sempre esteve ao olhar atento e cuidadoso dele. Ele conhece as nossas fraquezas. Quando ele nos chamou, ele sabia que tinha espinho na carne, ele sabia que ia ter queda, ele sabia quantas vezes nós íamos cair, quantas vezes nós íamos querer desistir. E mesmo assim, ele decidiu ficar perto, ele decidiu permanecer ali. Mateus capítulo 28, versículo 20. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar por isso, agradecendo? Fecha os teus olhos. Senhor, queremos agradecer toda essa bondade. Nós não merecemos, Pai, de fato nós não merecemos, mas amamos olhar um amor assim que nos constrange, que nos redime, que paga as nossas dívidas, Pai, que nos ajuda a levantar, que nos leva além das nossas próprias possibilidades e que não nos deixam órfãos. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Nós só queremos te pedir, Pai, não nos deixa desistir. Livra-nos, Pai, de todo o embaraço do pecado e de tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida. Queremos chegar até o final para honrar o Teu santo nome e oramos assim em nome do Senhor Jesus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, fala que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.